Olha, eu acho que a gente, na verdade, está tão acostumado a ser puxado em tantas direções, sabe? Eu sinto que isso, assim, que a nossa mente é como se fosse o céu azul e os nossos pensamentos são nuvens. E a gente se identifica muito com todas as nuvens que passam, todo o pensamento, né? Então eu tô aqui, mas eu tenho que pegar meu filho na escola, eu tenho que ir para faculdade, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que voltar para casa, eu tenho que não sei o quê. E essas nuvens diferentes, elas produzem quase assim uma energia que puxa em 10 vetores diferentes, né? E quando, na verdade, a gente tem sempre a opção de repousar no céu azul, que é a paz, que é dizer assim, tudo bem, eu fazer uma coisa de cada vez. Ou tudo bem, eu optar por uma coisa, focar nela, depois eu optar por outra coisa, focar nela. Então eu acho que essa pergunta, essa ansiedade existe porque a gente ficou acostumado a ficar sempre puxado em 10 direções, isso a gente chama de viver, né? Como é que tá a sua vida? Tá na correria, né? A gente não fala assim, né? Tá na correria. Isso é um símbolo de felicidade para as pessoas, né? Tá tudo ótimo, tô trabalhando, tô pulsando. E, na verdade, eu acho que a gente dá pouca importância a... Isso vai produzir ansiedade, né? Mas a gente dá pouca importância ao espaço, ao pé no chão, a repousar no céu azul e a digerir, assim, para evitar um pouco desse excesso de ansiedade. E até viver inteiramente as coisas melhores, né? Mais bem vividas. Essa questão de procurar, né? Procurar fora. Eu vejo assim, eu sempre tenho essa percepção e questionamento, né? Em que momento será que a humanidade, as pessoas, os indivíduos começaram a buscar isso fora, né? Uhum, Então, quando a uhum, gente pensa em felicidade, o que você pensa nessa questão de sempre a busca ser externa, a busca ser uhum, externa? uhum. Essa é uma grande questão para mim, para o nosso tempo, tanto que eu tenho um trabalho com a palestra que é A Felicidade Não Está Lá Fora, né, que discorre bem sobre esse tema. Eu acho que assim, a gente tem uma programação mesmo, comum, em comum do ego, que vai dizer assim: você vai ser feliz quando você tiver aquele cargo, quando você tiver aquela pessoa, quando você tiver aquela realização, quando você tiver aquele filho. Né? Você vai ser feliz quando, como se assim, a felicidade sempre fosse jogar a gente em tempos que não existem. Ou eu estou na melancolia do passado, ou eu estou na ansiedade do futuro. E, na verdade, a vida mesmo acontece no presente. Né? Quando você está vivendo um amor que você olha nos olhos da pessoa que você ama, você sente aquele amor no presente. Quando você faz uma conexão, uma meditação que você sente o seu coração expandindo, que você sente Deus, ou o que é que você queira chamar, a fonte, iluminando sua vida, você está inteiramente no presente. Então a vida mesmo, ela acontece no presente. Mas eu acho que essa coisa de a felicidade estar lá fora são muitas camadas de programação cultural e social que a gente tem, né? Que é tipo, a gente funciona no automático, sem nem pensar sobre aquilo. Mas Uhum. de até realizar essas coisas, né? Conquistas lá de fora. Você pode ter conquistado uma coisa que você queria muito, uma posição social, uma posição no seu trabalho, né? E eu cheguei em alguns lugares que eu considerava como me foram vendidos como sucesso, né? E na verdade, quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, é isso? Eu tô me matando de trabalhar, eu não consigo ver as pessoas que eu amo, eu só trabalho. Ainda mais, acho que a nossa geração colocou muito a definição de quem a gente é a partir do trabalho. Né? Não sei Uhum. se assim, lembra os nossos avós. Meu avô chegava em casa às 6 horas da noite e ia falar de outra coisa. Ia comer junto, ia ver a lua, ia ouvir uma música. A gente vive numa bolha que, como se assim, isso também é um agravante para mim, que a gente se define a partir do trabalho. Né? Quem é você? Eu sou ator, sou atriz, sou cantor, Uhum. sou médico, sou engenheiro, sou, né, apresentador. É assim. Então, esse espaço para a gente encontrar a felicidade dentro, ele foi ficando mais raro, que eu quero dizer em termos de uma Uhum. prática social. E aí eu acho que é meio que pela dor mesmo, você vai se lascando um pouco, né? Ou se realizando muito de acordo com a sociedade, aí você chega nesse ponto alto e você fala, puxa, é isso que me venderam como sucesso, mas eu estou internamente Uhum. triste, insatisfeita, É né? algo muito presente hoje. E é até bom você falar sobre isso, porque você é uma artista completa, você tem Uhum, várias aptidões, você tem aí um currículo invejável, né? E assim, eu vejo que é muito difícil hoje, nesse meio, se manter, assim, nesse propósito, sabe? Com uhum, essa energia limpa, com esse uhum, direcionamento.
porque realmente a gente observa que os fatores externos muitas vezes conduzem a pessoa, a imagem, o que vão pensar, o que está na hype do momento, né? Aquilo que você falou até dos nossos antepassados, né? Não tinham aquela coisa de chegar em casa e estar olhando ainda para o celular, não tinha nem isso na época. Se dedicavam ao momento presente. Acabou o trabalho, estou em casa, né? Mas como essas experiências, como artista também, que, claro, você tem a possibilidade de experimentar tantas possibilidades, vivenciar personagens, interpretar uma música e colocar o seu sentimento também ali, sua vida, né? Contribuem para você virar essa chave e também colocar o teu barco num caminho diferente, da consciência, no caminho da interiorização, em um mundo tão material, em um universo profissional que às vezes tende também a ser tão material. Sim. Eu acho, Rafael, que, por exemplo, quando o verdadeiro artista, ele se torna mais humilde através da arte. Porque o trabalho da arte é te quebrar. Principalmente se a gente está falando de atuação, né? Vamos por partes aí. Em termos de atuação, o meu trabalho como atriz é não ser eu. O meu maior, se eu fizer bem o meu trabalho, é eu não aparecer atrás dele. Então isso, muitas vezes, por exemplo, você é convidado a fazer uma personagem que você ama, que tem qualidades em comuns com as suas e que é ótimo, por um lado. Outra vez você vai ter que ir em outra vida, num lugar completamente oposto à sua vida, e eu percebi que através da atuação, se eu julgar o personagem, eu não consigo fazer. Então, o maior desafio para mim como atriz, e eu me emociono de lembrar isso, foram personagens muito distintas a mim, que eu tive que ir na realidade delas sem julgar. E viver inteiramente aquela vida de dentro para fora, e encontrar uma verdade de outro ponto. Isso me fez perceber aos poucos, junto com o trabalho da meditação, sempre junto, mas assim, a arte como essa parte que, essa dimensão de humanização da vida. Então a arte, ela pode nos humanizar profundamente, né? Que se alguém me dava um script, eu vivia. Então me dê que eu vivo. Então, eu comecei a perceber que eu não era um ser fixo, que eu podia ser muitas, que a gente a gente dá tudo que o Curso Milagres fala, né? Eu tenho dado a tudo que vejo, todo o significado que tem para mim. Se eu entro dentro de um roteiro e coloco a minha verdade naquela vida, de repente aquela vida surge, eu sinto como se ela fosse minha. Então a gente não é fixo, que a realidade tem essa qualidade plástica, mágica, né? E existe também algo em comum entre eu e todas as personagens que eu vivi, entre eu e todos os seres. Né, todo mundo quer ser feliz, se livrar do sofrimento, todo mundo, né, independente de você ser uma juíza, uma prostituta, uma professora, uma lixeira, uma cobradora, uma motorista de ônibus, você é um ser humano igual aos outros, e que jornada interna humana de emoção você faz para chegar no final do seu dia? Então, a arte verdadeira, primeiro, ela humaniza. Então, para mim, é um direcionamento. A pessoa pode usar tudo para uma... Você pode ter uma arte egóica, ou pode ter uma arte... não quero chamar de divina, mas uma arte que não seja exatamente egóica, mas que contribua para algo maior. Né? Então, eu acredito que a função verdadeira da arte, para mim, foi humanizar. Já na música, por exemplo, quando eu canto... Tem uma música do meu disco que chama Flecha, que é uma música que eu amo muito, que é tipo assim, parece que eu estou vestindo meu coração para fora, entendeu? Assim, sou eu inteiramente, sem reservas, e a voz é uma coisa muito do seu espírito, né? Então, no que você coloca a sua voz em alguma coisa, no canto, eu sinto assim, é uma verdade muito precisa sobre quem você é. Então, é um outro exercício de humanização. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, acho que a gente pode usar tudo para fazer, tudo que vier, seja eu, que eu sou um artista, mas né, você, ou qualquer outra pessoa, em qualquer outra profissão, eu posso usar a minha realidade. Eu sou um jornalista, eu sou um apresentador de podcast, toda pessoa que chega na minha frente para eu crescer. Né? Então, eu acredito que é difícil, porque é verdade, a gente vive numa coletividade muito densa, né, onde os valores estão cada vez mais esses valores mais espirituais, acho que a gente está tendo mais espaço cada vez mais, mas eles são mais raros hoje em dia, né?
porque de alguma maneira também você tem que estar com um nível básico estabelecido para você pensar no espiritual. Tem muita gente ainda batalhando pela vida na sobrevivência, e muitos, isso é uma coisa importante de ser conquistada, né? O mínimo para você poder, às vezes, até pensar em outras coisas. Mas eu sinto que sem esse eixo da espiritualidade, parece que na minha vida nada faz sentido, sabe assim? É Nada uma faz peça sentido. importante, né? Eu sempre costumo dizer isso, é a oportunidade que a gente tem, às vezes, de estar falando sobre isso de uma forma, hoje, aberta, é o grande tempero da vida, porque existem muitas pessoas que não se dão conta da espiritualidade, estão numa vida fechada, e tá tudo bem, elas não descobriram ainda, mas a partir do momento que você pisa nesse terreno, não tem volta. Ai, não tem mais volta, Fá, não tem mais volta, porque... E eu sinto isso cada vez mais, assim. A gente estava até conversando isso antes de começar o podcast sobre a natureza, né? Assim, que para mim, claro, a espiritualidade teve muitas formas, né? Chegou até mim de maneiras diferentes, mas hoje eu entendo que tem tudo a ver com integrar dentro da vida, o como se vive, é como eu acordo. A espiritualidade verdadeira não está num lugar que você vai, entra e sai, ou num retiro que você vai e volta, mas está na maneira como você ama, como você se relaciona com você mesmo, como você é capaz de acolher as suas dificuldades, ser um apoio interno para você. A espiritualidade verdadeira, ela tem que estar dentro da vida, no nosso dia a dia, né? Assim, isso que eu sinto que é desafiador, porque às vezes também é útil nessa trajetória a gente se colar em alguma bandeira, entende? Né, assim, fazer, não, eu tô espiritual, tipo, usar a felicidade não estar lá fora para uma espiritualidade, por exemplo, né, quando eu estou lá. E é claro que é muito mais fácil você estar num coletivo, né, se você está num retiro. Quantas vezes eu, por exemplo, fui no retiro e não queria voltar. Se você não quer voltar para ser alguém na minha vida, assim, Enfrentar o enfrentar mundo. o mundo, não. Eu quero ficar aqui com essas pessoas que pensam igual a mim, eu quero ficar dias aqui nessa meditação, nesse lugar. Então, assim, é claro que é muito mais fácil a gente, e acho que a gente precisa desses picos frequenciais, né, de retiro, de contato, mas se a gente não é capaz de integrar no nosso dia a dia, e naquele pequeno que a gente faz, seja assim, eu tô fazendo uma comida para mim, eu tô picando os vegetais, néctar de vida, néctar de sabedoria, néctar, eu tô abençoando esse vegetal, posso me conectar com a interconectividade da vida, né? Assim, eu estou comendo, mas quem plantou, quem colheu, quem transportou, eu estou me integrando com uma grande rede de compaixão só de comer. Então a gente pode usar tudo que nos acontece, seja sentar para comer, seja viver, seja trocar, para ser a espiritualidade, para mim, que me ancora e que eu entendo como verdadeiro, assim, ela tem que estar no dia a dia. E ainda nesse lance da felicidade, né, que eu acho que é legal, você aborda isso de uma forma bacana, as pessoas te procuram para entender melhor sobre isso. A gente vê hoje, por exemplo, as pessoas buscam estilos de vida. Talvez esses estilos de vida não estejam atrelados com a felicidade do ser. Tipo, a família fala, ó, vai estudar para ser médico porque você vai ter um estilo de vida interessante, ou vai ser jogador de futebol, tal, porque o estilo de vida que acompanha é um estilo de vida bacana, vamos dizer assim, né? Uma classe alta, tal. Mas muitas vezes isso não está atrelado à felicidade do ser. Então, eu acho que é esse ponto, né? Como é que funciona esse paradigma das pessoas compreenderem essa felicidade e o estilo de vida que buscam muitas vezes? Eu acho que a gente vive, como você falou tão, tão lindamente, assim, numa sociedade com a mente muito exteriorizada, né? Como se assim, e a gente é treinado para encaixar na engrenagem, né? Ter uma função social significa ter uma ideia de felicidade comprada, como você falou, né? Vou ser médico, vou ser não sei o quê. Não que você não possa ser feliz sendo médico, ou sendo, né, o que quer que você tenha escolhido ser. Mas eu acho que a gente primeiro leva muito tempo para a gente legitimar os nossos ritmos internos, né? Então, assim, a pessoa, não, você tem que acordar às 5 da manhã, aí você tem que fazer aqui, aí quando tiver 30 anos, tem que casar, e quando tiver aqui, né, tem umas receitas de bolo social que você fala assim, né? E você, a gente é meio programado, né? A gente é um bebezinho assim amoroso, um jato de amor para tudo, né? Divinal, aí de repente, Rei Leão, né? Agora você é filho do rei, agora você vai ter que fazer isso, agora você vai ter que fazer aquilo, agora eu vou, né? E aí você vai recebendo essas camadas de cultura e se sentindo responsável por ela, para não decepcionar seu pai, viu? Sua mãe, né? Seu avô.
sua avó, pessoas que a gente ama, né? As pessoas não fazem isso também porque elas são vazias, ou porque, não, porque é o que a gente recebe, e a gente perde o contato com esse ser divinal que a gente era quando chegou aqui, né? Então, acho que, primeiro, a felicidade genuína, ela, para mim, ela tem a ver com desaprender. Desaprender um pouco, brincar mais, legitimar mais os seus ritmos, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu acordo muito lentamente, eu demoro para sou taurina. Taurinos me entenderão. Eu, eu acordo devagar. E eu gosto muito de meditar quando eu acordo. E às vezes eu fazia 1 hora de meditação e não dava tempo de fazer exercício. Eu tendo coordenando, acordar muito cedo, fazer exercício para não sei o quê. E não era natural para o meu corpo. Aí eu percebi, não, às vezes se eu fizer exercício, eu acordo, medito, começo a trabalhar, mas se eu começar, uma coisa boba, eu tô falando de uma coisa super boba, mas se eu botar meu exercício entre meio-dia, 11 horas, 11h30, sabe, no meio, eu tenho mais energia para fazer exercício, eu me sinto melhor, é uma bobagem isso, assim, mas a minha vida inteira, meu pai e minha irmã acordam às 4 da manhã, e sabe, assim, aquela pessoa... Então, é uma coisa. Já é sofrido só de pensar. Sofrido, não, tudo bem que eles moram de uma pessoa, só acorda linda. 5 horas Aí tem deu a outro jeito de diferença. acordar, né? Mas assim, é isso. Então, assim, a gente carrega muitas marcas sociais. E, na verdade, a gente demora para legitimar os nossos ritmos. Então, quando a gente faz, a gente começa a perceber, e as tradições contemplativas vão dizer isso, né? Que a felicidade verdadeira, que existe 2 tipos de felicidade, a felicidade hedônica, que é importante, do tipo, você está doente, você quer ir no médico, você quer fazer um bom exame, a gente quer ter um mínimo de qualidade de vida, você quer ter uma casa para morar, né? A gente precisa do básico na vida, e a felicidade hedônica ela vai propor isso. Mas o excesso da felicidade hedônica é isso, assim, quanto mais coisa acontecida, quanto mais viagens, mais pessoas, né? E a felicidade genuína, que é o que as tradições contemplativas descobriram. Eu tenho uma pós-graduação no Einstein que a gente estudou muito a fundo esse tema, que chama Cultivando Equilíbrio Emocional, Cultivating Emotional Balance, do CB, que é a mistura da meditação com a psicologia, né? Então, eles vão explorar muito o surgimento da felicidade genuína, e essas pesquisas vão apontar para essa direção, que a felicidade genuína vem muito daquilo que a gente oferece para a vida. Muito mais, sabe quando você chega numa reunião, o que é que eu vou dar? O que é que eu vou tirar dessas pessoas nessa reunião? Eu tenho que cobrar essa pessoa. Mas quando eu chego com algo para oferecer, parece que já vem de casa. Nossa, comprei aquilo para aquela pessoa. Nossa, vou... O que é que acontece? Mas assim, a felicidade do se doar, do se sentir um ser mais em comunidade, coletivo, é muito maior do que a gente se sentir um ser separado, individual, e que conquista coisas, né? E as tradições contemplativas também vão dizer que a gente confunde tudo que a gente acha que é felicidade, na verdade é um sofrimento, quando a gente olha de perto. Então, eu acho que eu vou ser feliz quando eu comer, for naquele, né, restaurante que eu quero muito, eu como, posso passar mal. Ou que eu vou ser feliz quando eu tiver sexo, não tem muito sexo, eu posso ficar doente, né? O que a gente chama... Então, assim, esse desequilíbrio do que a gente acha que esse excesso de querer agarrar as coisas lá fora e querer sempre organizar a vida externa para ser feliz, eu vou ser feliz quando eu vivo como um polvo, como você falou no começo, cheio, ansioso e infeliz, né? Sempre organizando as coisas externas para ser feliz, não. Então eu vivo tenso, sustentando uma série de condições externas a mim para ser feliz, quando na verdade a prática simplesmente do contato com a nossa energia. Assim, um animalzinho na floresta sabe que se ele ficar doente, ele vai ficar no cantinho dele, assim, embaixo de uma árvore, e ele vai se curar. Então, esse contato com a nossa energia, esse contato com aquilo que é infinito dentro da gente, não só passa o dia inteiro na energia do que é temporário, mas comparecer à nossa essência, que é aquilo que é infinito, aquilo que na gente é amor, porque essa vida vai passar, esse corpo vai passar, esse tempo vai passar, mas aquilo que é infinito, e o contato com isso que é o nosso verdadeiro descanso, assim. E desse lugar que vem espaço, que vem felicidade verdadeira, da gente ampliar a porosidade para esse contato, né, assim. Então... Foi muito profundo isso que você falou, e me gera algumas questões também, que a gente vai ligando pontos, né? Antes de eu fazer a pergunta, pessoal, deixa o teu like aí, se inscreve, gosta da Maiana Neiva, então já coloca o teu comentário aqui, tá? Acompanha o trabalho dela, também aqui você que está já no canal,
coloca suas questões, coloca suas dúvidas, as suas experiências e toca no sininho, porque assim você recebe os outros conteúdos. Lembra de tocar no sininho, tá bom, pessoal? Que assim você vai receber de forma garantida. Que são essas intersecções, né, que você falou. Muitas vezes a gente observa, uma vez uma pessoa falou para mim assim, olha, eu prefiro chorar com a minha cama cheia de dólares do que sem nenhum dólar. Falei, tá, tem certo sentido, mas você não pode também estar muito feliz e alegre também com a cama cheia de dólares, né? Então, às vezes as pessoas colocam esse paradigma. A questão do medo de perder, né? O medo de perder é algo que, eu não sei se cabe dentro de uma felicidade, a pessoa que tem essa insegurança de perder, né? E eu acho que entra nisso, né? Porque ela tá chorando, mas tá com os dólares ali. Mas e se tirar o dólar, como é que fica? A pessoa vai para um precipício, então. É nesse sentido que a gente está falando. Acho que a gente vive num mundo de falsas garantias. E todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa comprar um almoço, né? A gente precisa de dinheiro, não quer dizer que você não vai ter dinheiro, mas existe até sobre, para mim, o dinheiro, uma visão mais profunda. Tipo, você entende que o receber vem do dar. Você, sabe assim, para mim o dinheiro é uma energia, assim. Se você sente que o que você tem para oferecer tem valor, é mais fácil você ganhar dinheiro com aquilo que é legítimo e tem valor, e os outros vão entender o valor que aquilo tem, e aquele dinheiro vai vir como consequência de uma experiência de troca de valor no sentido mais profundo, né? E aí eu acho que assim, o dinheiro ele é uma energia importante, muito importante, mas ele é muito uma consequência para mim. Entende o que eu tô querendo dizer, assim? E eu acho que, falando de valores, eu tenho a sensação de que a gente não sabe quem a gente é na vida, até a gente saber quais são os nossos valores. Porque, às vezes, é isso, a gente está, por exemplo, num trabalho, né? E a gente começa a achar que a gente tem problema com o trabalho. Nossa, de repente eu ia naquele trabalho, eu adorava ir para lá, e de repente eu tô indo e aquilo não sei, não ressoa mais comigo. E você fica achando que o problema é o trabalho. Mas, na verdade, naquele trabalho, tem pessoas que estão indo você ir contra os seus valores. O conviver com aquele trabalho está te fazendo ir contra os seus valores. Então, tipo, aí, às vezes, por exemplo, você vai cantar. Tinha uns meninos numa banda que eu cantava, que eu amo que barato. Eu ia cantar com eles, assim, eu ia cantar de boa, com os meus amigos, sabe assim, me apresentar. Eu era tão feliz fazendo aquilo. E eu não entendi, assim, por quê. Eu era tão feliz, eu terminei até gravando um disco depois, porque eu era tão feliz frequencialmente fazendo aquilo. E depois eu entendi, cara, porque a gente tem valores em comum. Eu me sinto amada, eu me sinto respeitada, eu me sinto fluindo, eu cresço, eu saio daquela experiência maior e mais alinhada comigo. Então, às vezes, você vai fazer uma coisa de graça que vai agregar muito mais na sua experiência frequencial, você vai crescer. E uma coisa que está te fazendo ganhar um dinheiro, está te fazendo ir contra os seus valores e te destruindo. Claro que e todo dinheiro pode ser abençoado. Você pode fazer uma coisa incrível e ganhar dinheiro por isso e ser incrível, né? E às vezes fazer uma coisa de graça que vai sugar a sua energia. Não que uma coisa esteja atrelada à outra. Mas, para mim, a visão mais profunda que é esse alinhamento com os nossos valores internos, quando a gente vai escolher o que a gente vai escolher, com quem eu vou me relacionar, né? Como eu vou amar, como eu vou viver, como eu vou ganhar meu dinheiro, né? Então, assim, isso tudo para mim te ajuda a se sentir mais alinhado, porque assim, se você está fazendo algo que reforça os seus valores, independente de qualquer coisa, você vai sair daquela experiência mais rica do que você entrou. E isso é muito interessante, complexo ao mesmo tempo, porque você falou o lance de doar, caridade. Eu vejo muito isso, a necessidade das pessoas fazerem a caridade. A gente tem que olhar por uma outra ótica, né? Porque às vezes a pessoa faz a caridade, mas ela não está fazendo a caridade com ela, porque ela está sendo sugada, ela está naquele lance que você falou, drenada energeticamente. E às vezes ela está fazendo algo que a sociedade aponta e fala, mas isso aí não é caridade. Quem disse que não? Quem disse que alegrar alguém não é caridade também? Total, um escuta, né? Alguém que sabe escutar. É uma das coisas mais lindas que existem, né? Alguém que oferece espaço para você, por exemplo. Às vezes você está apertado numa experiência de sofrimento, né? Você está numa bolha fechada, isso aqui está difícil, está difícil, está difícil. Aí você vai conversar com um amigo, com um terapeuta, e aquela pessoa, ela te oferece espaço. Espaço para você ver o problema de outro jeito, espaço para você se ver de outro ponto de vista, para você avaliar outras posições de mente
em relação àquele que te estava fazendo sofrer. Então, assim, eu acho que a experiência de espaço ela é muito importante para colocar a gente num lugar de apoio real, assim, sabe? De tempos em tempos, todo mundo assim, precisa desse lugar, assim, eu sinto. E aí a gente entra no universo da mente humana, né? Porque tudo isso que a gente está conversando também tem o fator da mente. Mas na tua opinião, o que que é a mente além dos pensamentos cotidianos, né? Aqueles condicionados? A gente estava, no começo da nossa conversa, a gente falou de. Vamos pegar essa metáfora de volta aqui, eu acho ela muito boa, né? De como se a nossa mente mesmo, ela fosse um céu. Vamos colocar a cor azul, mas na verdade, né, isso é uma imagem para isso, né? Como se a nossa mente fosse um céu azul e os pensamentos fossem nuvens, né? Para o budismo, por exemplo, o budismo fala que a mente é uma clareza sem forma e sem cor que funciona para a gente perceber objetos e experiências. Mas a gente às vezes precisa de uma imagem para isso. Então, trazendo essa imagem do céu azul, esse céu que repousa, onde tudo passa, né? A experiência da identidade, que é onde a gente está muito identificado com tudo que passa, com as nuvens, com as pessoas, com os, né, os apegos todos que a gente tem, os nossos desafios, claro. Mas existe uma qualidade observadora, a mente também pode ter essa imagem, eu gosto muito, do cinema, né? Quando a gente está vivendo a nossa vida, a gente está assistindo o filme. Mas até a gente, através da meditação, entrar em contato com a natureza da nossa mente, é a primeira vez que a gente vai olhar para o projetor da imagem. Nossa, eu sempre olhei para o filme da minha vida, mas agora eu estou vendo o projetor de onde esse filme sai, né? Eu estou vendo que eu tenho dado a tudo que eu vejo todo o significado que tem para mim. Então, se tem alguma coisa lá fora que está me incomodando, é aqui que eu tenho que mudar. Então, para mim, é importante a gente entender a natureza da nossa mente e a gente criar familiaridade com isso, porque é daí que surge toda a nossa experiência de mundo. Né? Então, parece um assunto ultra abstrato, sei que lá, mas é uma coisa muito importante da gente aprender, porque primeiro você começa, através da meditação, entrar em contato com a natureza da sua mente, você começa a ter para mim, né? É o único descanso real, né? A pessoa vai, eu vou sair de férias para descansar. As férias já viu, turismo exaustão, aquela loucura. Você tem que ter férias das férias, né? No mundo da mente exteriorizada. E na verdade você só precisa ir para dentro de você. Né? Só precisa sentar, entrar em contato com essa clareza, né? Sair um pouco, repousar livre dessa experiência de identidade, de passado, futuro, de imaginação, e repousar no que na gente é infinito. E isso é que vai atravessar mundos e tempos e corpos, essa qualidade de consciência, né, que é a mente. Então, para mim, é um conceito muito, como eu falei, parece muito abstrato, mas é muito útil na qualidade da nossa paz, no se instrumentalizar para ter mais paz no nosso dia a dia, né, para entender as nossas emoções. Às vezes, assim, por exemplo, depois que eu consigo silenciar, pausar, eu posso olhar para uma emoção de uma maneira diferente. Normalmente eu sou arrastado por uma emoção, né? Sei lá, eu tenho a raiva, eu sou arrastado pela raiva depois que eu já fiz o que fiz, rodei a baiana, não sei o que, pede desculpa, vai, chora, não sei o que. Né? Mas eu posso entender, às vezes, se eu tenho um pouco mais de espaço e contato com essa mente, que a raiva veio me dizer que eu estou ultrapassando o limite interno. Né, que tem um limite meu que foi ultrapassado. Então, se eu só olhar para a informação que essa sensação está trazendo, eu consigo aprender com ela sem deixar ser completamente arrastado por ela. E isso vem do treino da mente. O treino da mente vai trazer níveis muito mais estáveis de energia. Eu consigo autorregular minha energia está estável. Quer dizer, eu não dependo de que tudo lá fora aconteça da maneira mais perfeita possível para eu estar feliz, de encontrar o príncipe encantado, de ter a promoção no meu trabalho. Não aconteceu nada, estou aqui cortando um vegetal e estou em paz. Entendeu? Assim, porque a meditação vai regular a nossa energia, vai trazer uma responsabilidade. Eu não faço com outro que eu não quero que façam comigo. Né? Vai trazer uma série de outros contatos com estabilidade real, no nível da energia, não no nível da cognição, no nível da energia.